Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Entre as matérias incluídas na edição de novembro de 1868 da Revista Espírita, Kardec apresenta na seção O Espiritismo em Toda Parte um artigo intitulado A Amizade Após a Morte. Nela, o codificador inclui extratos de uma obra inglesa publicada em 1753 em Amsterdã, tradução feita da quinta edição, intitulada A Amizade Após a Morte, contendo as cartas dos mortos aos vivos, de autoria da senhora Rowe. Comenta Kardec: nada mais instrutivo e ao mesmo tempo mais concludente em favor do Espiritismo do que ver as ideias sobre as quais se apoia, professadas por pessoas estranhas à doutrina e antes mesmo de seu aparecimento. Talvez jamais os princípios do Espiritismo tenham sido formulados com tanta precisão. Passa então aos trechos. Página 7. Os espíritos bem-aventurados ainda se interessam pela felicidade dos mortais e fazem frequentes visitas aos seus amigos. Poderiam até aparecer aos seus olhos se as leis do mundo material não impedissem. O esplendor de seus corpos fluídicos e o domínio que exercem sobre as forças que governam as coisas materiais e sobre os órgãos da visão poderiam facilmente lhes servir para se tornarem visíveis. Muitas vezes olhamos com uma espécie de milagre que não percebeis porque não estamos afastados de vós em relação ao lugar que ocupamos, mas apenas pela diferença de estado em que estamos. Página 12, carta 3. De um filho único morto aos 2 anos à sua mãe. Desde o momento em que minha alma foi libertada da sua incômoda prisão, achei-me um ser ativo e raciocinante, admirado por vos ver chorar por uma pequena massa, apenas capaz de respirar, que eu acabava de deixar e me encontrava encantado por me ter dela desembaraçado. Pareceu-me que estavais aborrecida pela minha feliz libertação. Encontrei uma tão justa proporção, tanta agilidade e uma luz tão brilhante no novo veículo que acompanhava o meu espírito, que não podia admirar-me bastante que vos afligisseis com a feliz troca que eu havia feito. Então, eu conhecia tão pouco a diferença dos corpos materiais e imateriais que eu me imaginava ser tão visível para vós quanto sois para mim. Página 37, capítulo 8. Os gênios celestes que cuidam de vós nada negligenciaram durante o vosso sono para arrancar do vosso coração esse ímpio desígnio. Algumas vezes vos conduzimos a lugares cobertos por uma sombra lúgubre. Ali ouvistes os lamentos amargos dos espíritos infortunados. Outras vezes as recompensas da constância e resignação desdobraram aos vossos olhos a glória que vos espera se, fiel ao vosso dever, vos ligardes pacientemente à virtude. Página 50, carta 10. Como, minha cara Leonora, me pudesse temer? Quando eu era mortal, isto é, capaz de loucura e de erro, jamais vos fiz mal. Muito menos vô-lo farei no estado de perfeição e felicidade em que estou. Não resta a menor mancha de vício ou malícia nos espíritos virtuosos. Quando estes romperam sua prisão terrena, tudo neles é amável e benfazejo. O interesse que tomam pela felicidade dos mortais é infinitamente mais terno e mais puro que antes. O pavor que no mundo geralmente sentem por nós vos pareceria incrível se não nos lembrássemos de vossas loucuras e preconceitos. Mas não fazemos senão gracejar das vossas ridículas apreensões. Não teríeis mais razão de vos temer e de fugir uns dos outros do que nos temer a nós que nem temos o poder nem a vontade de vos inquietar? Enquanto desconheceis os vossos benfeitores, nós trabalhamos para desviar 1000 perigos que vos ameaçam e adiantar os vossos interesses com os mais generosos ardores. Se vossos órgãos fossem aperfeiçoados e se vossas percepções tivessem adquirido o alto grau de delicadeza a que chegarão um dia,
Então saberíeis que os espíritos etéreos, ornados com a flor de uma beleza divina e uma vida imortal, não são feitos para produzir em vós o medo, mas o amor e os prazeres. Eu os queria curar de vossas injustas prevenções, reconciliando-vos com a sociedade dos espíritos, a fim de estar em melhores condições de vos advertir dos perigos e dos riscos que ameaçam a vossa juventude. Página 54, carta 11. Vosso restabelecimento surpreende os próprios anjos, se ignoram os diversos limites que o saber nos dispensa, pois à vida humana muitas vezes não deixam de fazer justas conjecturas sobre o curso das causas secundárias e sobre o período da vida humana. Página 68, carta 14. Desde que deixei o mundo, muitas vezes tive a felicidade de tomar o lugar do vosso anjo da guarda, testemunha invisível das lágrimas que a minha morte vos fez derramar. Enfim me foi permitido suavizar as vossas dores, ensinando-vos que sou feliz. Página 73, carta 16. Como os seres imateriais, sem ser percebidos, podem misturar-se em vossa companhia na noite passada, tive a curiosidade de descobrir vossos pensamentos sobre o que vos tinha acontecido na noite anterior. Para tanto, achei-me em meio daquela reunião em que estáveis. Ali ouvi que brincáveis em meio àquela reunião em que estáveis. Ali ouvi que brincáveis com alguns dos vossos amigos familiares a propósito do poder de prevenção e da força de vossa imaginação. Contudo, senhor, não sois tão visionário e tão extravagante quando vos dizeis. Nada de mais real do que o que vistes e ouvistes, e deveis acreditar nos vossos sentidos, do contrário faríeis degenerar um vício a vossa desconfiança e a vossa modéstia. Meu caro irmão, não tendes mais algumas semanas de vida, vossos dias estão contados. Tive a permissão, que acontece raramente, de vos dar algum aviso sobre o vosso destino que se aproxima. Vossa vida, eu sei, não foi manchada por nenhuma ação baixa ou injusta. Entretanto, aparecem nos vossos costumes certas leviandades que reclamam de vossa parte uma pronta e sincera reforma. Faltas que a princípio parecem uma bagatela, degeneram em dúvidas e dívidas enormes. Epístola dedicatória, página 27. A terra em que habitais seria uma morada deliciosa se todos os homens, cheios de estima pela virtude, praticassem as santas máximas. Comentando a obra, Kardec, entre outras coisas, diz: segundo a perfeita concordância da forma e do fundo que existe entre as ideias desenvolvidas no livro da Sra. Rowe e o atual ensino dos espíritos, não se pode duvidar que o que ela escreveu seja produto de comunicações reais. Como é que um livro tão singular, de natureza a ferir a curiosidade no mais alto grau, bastante difundido, pois havia chegado à 5ª edição e foi traduzido, tenha produzido tão pouca sensação, e que uma ideia tão consoladora, tão racional e tão fecunda em resultados tenha ficado no estado de letra morta, ao passo que em nossos dias alguns anos bastaram para fazer a volta ao mundo? Temos dito muitas vezes que se o Espiritismo tivesse vindo um século mais cedo, não teria nenhum sucesso. Disto, eis a prova evidente, porque esse livro é, seguramente, do mais puro e do mais profundo Espiritismo. Para que se pudesse apreciá-lo e o compreender, seria preciso que as crises morais pelas quais passou o Espiritismo humano desde um século, o que lhe ensinaram a discutir as suas crenças, mas era preciso também que o niilismo, sob suas diversas formas, como transição entre a fé cega e a fé raciocinada, provasse a sua impotência em satisfazer as necessidades sociais e as legítimas aspirações da humanidade. A rápida propagação do Espiritismo em nossa época prova que ele veio em seu devido tempo. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.